E aí, meus queridos, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação, seja através do IPTV, seja através do YouTube. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, tá? E você sabe que toda sexta-feira, a partir das 16 horas e 20 minutos, nós temos um encontro marcado até às 18 horas e 20 minutos, tá? Encontro com biologia, né? Biologia da terceira série. Ontem nós tivemos aula e hoje, uma aula ontem, e hoje nós vamos ter mais 2 aulinhas de biologia. Tranquilo, tranquilo? Muito bem. E como hoje é sexta-feira, então nós vamos fazer a nossa musiquinha de sexta, normalmente trazendo um brega, né? Esse é conhecido demais. Conhecido demais porque em todo lugar, quando começa sofrimento, tem que ter o nome desta cidadã que embalou tantos relacionamentos e fez acabar também tantos outros. Diana, quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida, muito mais do que eu devia. Quando à noite de regresso você briga, por qualquer motivo, confesso que tenho vontade, eita, confesso que tenho vontade de ir para bem longe para nunca mais lhe ver. Oh, meu amado. Eita, rapaz, quando toca essa parte aí. Não, peraí, não diga que eu canto ruim, não, pelo amor de Deus. Porque brigamos, não posso mais viver assim, sempre chorando. Rapaz, a Diana é sofrência demais. É sofrência demais, meu amigo. E aí os caras ainda usam a música dela. Rapaz, outro dia eu vi no Instagram, um cara colocou exatamente essa música aí. O cidadão estava bebendo. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez a música do bar onde ele estava bebendo fosse até outra, provavelmente. Mas ele fez o vídeo, meu amigo, ali tinha cachaça, moço, nesse homem. O homem, rapaz, ruim, rapaz. Xirré, rapaz, sofrendo. Faltando dente na boca, Rosário. Faltando os dentes anteriores, os dentes da frente. E o bichinho começou a chorar, rapaz, ouvindo a música. Ô, Diana é malvada. Ave Maria. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, 16 de setembro de 2022, organizando a diversidade dos seres vivos. Tá aí. Muito bem, galera, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, na nossa aula de hoje, tá? Organizando a diversidade dos seres vivos, nós vamos dar uma atenção especial, tá? A um grupo de organismos. Nós já falamos aqui de bactérias, nós já falamos aqui de protozoários, e agora nós vamos falar dos fungos. Está aqui, ó. Então, compreender a importância biológica dos fungos, suas principais características, sua correta classificação e o seu modo de reprodução. Pronto. Isso é o que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Tá certo? Ao término da nossa aula, você já sabe que a gente trata sempre, né, de resolução de questões, sempre. Sempre a gente faz, sempre a gente resolve, sempre a gente responde aquelas questõezinhas. E, ao término, eu deixo para vocês uma questãozinha para casa, para vocês se debruçarem sobre a questão, analisarem, verificarem como é que está a questão, né? Para você poder ter vamos dizer, um tempinho aí reservado para poder estudar,
para poder trabalhar essa questãozinha. Opa, peraí, o professor deixou essa questão aqui e eu quero ver se eu consigo responder, né? Diante do que ele colocou para nós, quero ver o que é que eu vou conseguir responder aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Esse é o roteiro da nossa aula. E é claro que eu não poderia começar a nossa aula de hoje falando em outra coisa senão as características gerais. Até porque quando a gente começa é sempre assim, características gerais. Então, vamos lá. Vamos aqui, então, começar falando sobre as características gerais. Bom, os fungos, pessoal, são seres vivos, vamos dizer, mistos, né? Vamos colocar a coisa dessa forma. Mesclados, misturados, que têm características de uma coisa e têm características de outra. E a gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Fique tranquilo, porque é exatamente isso que a gente vai ver. Nem se preocupe com relação a isso, tá bom? Então, alguns pontos que são importantes. Beleza? Vamos lá, então? Então, o primeiro ponto, os fungos são organismos heterotróficos, quer dizer que esses caras, eles não têm a capacidade de produzir, de sintetizar, de fabricar o próprio alimento. Não tem. Os fungos não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, o primeiro ponto é esse. São heterotróficos, eles são aclorofilados, ao contrário, por exemplo, né, das algas lá dos protozoários, das algas lá do reino Monera, ao contrário dos vegetais de um modo geral, inferiores e superiores. Os fungos, eles não têm clorofila e, portanto, eles não têm capacidade de sintetizar o próprio alimento. Não tem. Não tem. Beleza? Muito bem. São eucariontes, né, gente? Então, porque a gente trata de organismos procariontes apenas lá nas bactérias e cianófitas. A gente só trata de organismos procariontes ali. Os demais não. Os demais não são organismos procariontes. São organismos eucariontes. Isso faz uma diferença muito grande. Tá? Isso faz uma diferença muito grande. Então, se você analisar esses caras, eles também são eucariontes. Ou seja, suas células têm estruturas que a gente chama de estruturas membranosas. Professor, o que são essas estruturas membranosas, hein? Vamos lá. Membrana do núcleo da célula, não é? O que mais? Mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, organóides membranosos, tá? Esses carinhas todos estão presentes em células eucariontes, mas não estão presentes em células procariontes. Como o fungo é eucarionte, está aí então, né? Que podem ser unicelulares, olha isso, podem ser unicelulares, mas também podem ser multi ou, só um minuto, deixa eu apagar isso aqui, pronto. Podem ser multi ou pluricelulares, tá aí, ó. Multi ou pluricelulares. Tranquilo? Beleza, beleza? Muito bem. A grande maioria das espécies é o quê? Filamentosa. Tem sua estrutura contendo filamentos. E aí ele diz o seguinte,
Sendo esses filamentos denominados de quê? Hifas. Então, peraí, professor. Quer dizer que os fungos possuem filamentos denominados hifas. É isso? Exatamente, queridos. Os fungos são formados por estruturas filamentosas, não é? Denominadas de hifas. Os fungos são formados por estruturas filamentosas denominadas de hifas. Hifas são... Cara, quando se fala em hifa, você já lembra imediatamente de fungos. O cara fala de hifa, lembrou de fungos, não tem para onde, tá? Não tem como não lembrar. Alguns fungos são formados por várias hifas, tá? Várias hifas. Densamente o quê? Unidas. E aí, um conjunto de hifas forma uma coisa chamada de micélio, tá? A grande maioria das espécies é filamentosa, possuem filamentos. O nome desses filamentos é hifa. E um conjunto de hifas, porque tem fungos que não tem só uma hifa, tem várias, né, formado por vários hifas. E essas hifas, quando estão densamente unidas, formam o que nós chamamos de micélio. Aqui é um conjunto, tá? Conjunto de hifas. Conjunto de hifas. Conjunto de hifas forma o micélio. O micélio pode ser observado em cogumelos, por exemplo. É comum. A gente vai ver aqui, não se preocupe não. Então, ele pode ser observado em cogumelos. Esse cara aqui, ó, ele pode ser observado aqui, ó, nos cogumelos. Tranquilo? Tranquilo. Olha aí as características gerais das hifas. Professor, isso aqui são hifas? Sim. E aí eu tenho hifas de dois tipos. Hifas de dois tipos. Quais são esses dois tipos de hifas que eu tenho aí? Uma hifa septada, uma hifa contendo septos transversais. Septos quer dizer divisão. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um septo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8, 9. Tá aí, isso aí são hifas. Aliás, são hifas não, são septos. Hifa é a estrutura toda. E essa hifa, quando tem septos, quando ela é septada, né? Que é o que você está vendo aí, é igual a essa de cima. Mas tem aquelas que não têm septo. Não possuem essa divisão. Hifas que não possuem septo são chamadas de hifas cenocíticas. Então, peraí, professor, o senhor está dizendo que existem dois tipos de hifas. As septadas e as cenocíticas. É isso que o senhor está falando? Exatamente. Existem as hifas septadas, divididas, né? Em septos. Foram esses que eu marquei para vocês, é a de cima. E existem as hifas cenocíticas, cujos núcleos estão separados, mas não estão separados por septos. Tá vendo que os núcleos aqui, ó, aqui é um, que é outro, 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 e assim vai. Aí são núcleos. Núcleos
de uma estrutura chamada hifa. Núcleo de uma estrutura chamada hifa. Porém, essa estrutura não é septada, não é dividida. Essa estrutura ela é cenocítica. É uma estrutura só. Não tem septos, não tem divisões. Não tem divisões. Beleza? Show de bola? Show de bola. Aí não tem dificuldade não, gente. Aí dá para a gente saber de maneira bem geral, né? Como é que são essas hifas. Então, hifa septada, deixa eu pintar aqui de uma cor diferente. Pronto. Pintar aqui de uma cor diferente, ó. Pronto. Olha, ó. Aqui é a septada, hifa septada, e a de baixo é chamada de hifa cenocítica. Tá bom? Beleza, beleza? Lindo e maravilhoso. Pronto. Cara, é fácil, não tem dificuldade nenhuma. Então, a hifa pode ser igual a de cima, septada, ou igual a de baixo, cenocítica. Tranquilo? Muito bem. Passando. Tá aí, ó. Mostrando para você aí, de maneira muito fácil, uma das partes importantes de se estudar os fungos, né? Que é justamente o quê? Conhecer que esses caras podem, sem dúvida, como você está vendo aí, né? Chegar a um ponto, sabe? Alguns são fungos tranquilões, sem muito problema, mas tem outros que são bem complicados. Bem complicados. Que causam problemas graves, que causam prejuízos econômicos graves. Isso não é brincadeira não, hein, gente? Isso aí não é brincadeira. Aqui eu estou mostrando para você, por exemplo, nessa primeira, eu vou chamar isso aqui de 1, essa imagem aqui eu vou chamar de 2, e essa imagem aqui eu vou chamar de 3. Pronto. Tá aí. Se você observar, você tem aí, ó, a ferrugem do cafeeiro, pessoas que vivem de plantio de café, por exemplo, sabe que existem fungos que podem causar enormes prejuízos às suas plantações, né? Enormes prejuízos. E aí, esses caras, eles têm que se precaver, né? Tem que se precaver, porque se isso acontecer, meu amigo, é prejuízo na certa. Prejuízo grande. E aí é bom que evite, né? É bom que evite. Porque o cara planta café, porque vive daquilo. Ele vive daquilo ali. Do plantio do café. E ele precisa que esse plantio ocorra de maneira mais adequada, tá? Fazendo ali o plantio decente e tal, cafezinho bacana, que o cara já passou a ter um monte de prejuízo, já teve gastos grandes, já durante a vida dele perdeu algumas coisas, e aí vai, planta um café, ele jurando que vai ter um café de qualidade. Não, aqui eu tenho um café de qualidade. Eu não tenho nem que me preocupar com isso, que eu sei que o meu café aqui é bom. E ele planta um café bom. Porém, infelizmente,
esse café que ele plantou deu aí a chamada ferrugem. Não é porque tem esse nome porque parece realmente com ferrugem. Ferrugem aí, ó, na folha do café. E aí a gente fica sem... o cara que vive disso, ele fica sem chão, meu irmão. Porque o cara vive de plantar isso aí. De plantar o café. E toma um prejuízo doido desse. Aí, mestre, é difícil, viu? O outro aí, ó, o bolor dos morangos. O bolor é uma situação um tanto diferente. Por quê? Porque o bolor, ele só dá em condições apropriadas. Por exemplo, o bolor foi... Você tem, por exemplo, no caso, ele falou do morango. Se não me engano, parece ser um morango. É um morango, exatamente. O cara deixa o morango acondicionado, por exemplo, aqui em Teresina. Eu vejo muito essa galera vendendo morango, não é? Nos sinais. Poxa, é uma forma de sobrevivência, cara. O cara só está querendo sobreviver. E ele está ali oferecendo a você um morango, umas bandejinhas de morango. E o que ele quer é sobreviver, rapaz. É só isso. Aí o que ele faz? Ele está ali com as bandejas, oferece. Só que ele passou com essas bandejas. Um não quer, o outro não quer, o outro não quer, o outro não quer. Ele passou com essas bandejas o dia todo. O dia todinho. O problema, filhinho, é que nós temos um sol impiedoso. Quando ele chega em casa, ele vai acondicionar ali aquele morango que ele não vendeu na geladeira. Ele vai acondicionar ali na geladeira. Beleza, tá ótimo, tá uma maravilha. Só que no outro dia ele vai de novo passar um dia com aquele morango para poder vender. Então, pessoal, presta atenção. Se você deixa um fruto desse aí num determinado local, sem a devida temperatura para acondicioná-lo, a tendência absolutamente natural é que ocorra, sabe o quê? Isso aí que você está vendo. Bolor. É um fungo que vai atacar ali o fruto, de um modo geral. Sabe onde é que tem bolor também? Pão. Pão. Aquela parte escurecida do pão, né? Ela tem bolor. Isso, professor. O cara diz assim, ó, tá com mofo. Pois é. Aí, se você tiver, por exemplo, um pão daquele jeito, você não é obrigado a comer, né, meu amigo? Não coma. E o 3 aí, professor, o que é? Aí a famosa micose de pele. É comum em pessoas que têm, sabe o quê? Que fazem uso de sapatos fechados. O uso de sapato fechado, mesmo usando meias, podem gerar aquilo ali. Sabe por quê? Por causa da umidade. A umidade, principalmente entre os dedos, ela começa entre os dedos, ela não começa de cima, não. Ela normalmente começa entre os dedos. Aí, quando tu tira o sapato, às vezes tu passa um determinado período ali. Às vezes nem usa, nem toma banho, nem passa um sabonete entre os dedos. Mas, professor, não tem esse hábito de quando for ao banheiro tomar banho, pegar e passar sabonete entre os dedos, não. Pois é bom que você tenha, meu amigo. Porque isso evita uma série de problemas. Feridinhas pequenas, ou, por exemplo, o caso da micose, que são problemas que podem acontecer, principalmente para quem usa sapato fechado. Então, é muito importante que você tenha o devido cuidado, tá, com o seu pé, porque a possibilidade disso acontecer existe. Eu acho que quase todo mundo na vida, em algum momento teve, nem que tenha sido de criança. Eu mesmo, quando era criança, só vivia com esses negócios.
Não tem um ditado que diz no interior que cachorro que muito anda pega rabujo? Pois é, menino só vive na rua, no mundo. Como diz o povo, no oco do mundo. Eu era um deles. Mas, rapaz, meu amigo, não podia dar um vacilo que eu, pra rua. Ia mesmo. Aí chamava os colegas, né? Pra gente se reunir. E tem coisa melhor, me diga bem aí com sinceridade. Me diga aí, tem coisa melhor do que o cara brincar na rua? Tem nada, meu patrão. Tem não. Tem não é bom demais. Ave Maria, homem, é bom demais. Mas aí o caba volta cheio de problema. É pereba, sabe? É o tampo do dedo arrancado. É as costas arrancado um pedaço. Hematoma pelo corpo todo. Frieira. Né? Tá aí, ó. Professor, como é que trata isso aí? Fungo. Tem umas pomadinhas, né? Que você passa, que é tranquilo demais, cara. É tranquilão demais. Facinho, rapaz. Resolve o problema. Tá aí a famosa frieira. Essas casquinhas tem gente que quando tá com elas arranca. Que vai diminuindo, né? Vai melhorando mais, tirando mais. Porque ela seca, ela fica bem seca. Tá aí, ó. Fungos que são uni ou fungos que são pluricelulares e aclorofilados. Aclorofilados. Então, nós temos aí os dois padrões, os dois padrões. Do lado esquerdo, você tem as chamadas hifas septadas, tá aí do lado esquerdo, ó. Hifas septadas, né? E do lado direito, você tem as chamadas hifas não septadas, também conhecidas como hifas você lembra o nome que eu botei, senocíticas. Mas está estranho demais, deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui para borracha. Pronto. Agora vamos lá de novo. Hifas chamadas de senocíticas. Então, você sabe que existem as hifas senocíticas e as hifas septadas. Hifa septada que tem septo, que tem divisões. Essas divisões caracterizam células. Por isso que elas são chamadas de pluricelulares. E as senocíticas é considerada aí uma única estrutura, só que ela é multinucleada, tá? Ela é multinucleada. Então, assim, a gente já sabe como é que é a estrutura dessas bebezinhas aí. Cara, tem fungo de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Isnaba, por favor, procura a imagem para mim aí do maior fungo do mundo. É numa árvore. Se eu não estou enganado, numa árvore. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa a você. Esse fungo é enorme. É um fungo enorme. Grande. Maior fungo do mundo. Maior fungo do mundo. Rapaz, é um negócio assim, você pensa, quando você fala em fungo, você pensa em quê? Numa coisa limitada, né? Quando você fala em fungo, você pensa numa coisa limitada. Numa coisa pequena, numa coisa que não é grandona e tal. Negócio limitado. Mas, o cara imaginar que você tem
um fungo enorme, cara. Olha aí. Pronto. Deixa eu ver aqui, peraí. Você vê um fungo desse. Olha que coisa louca isso. Esse aí, ó. É esse carinha bem aí, ó. O maior do mundo. Vê se a gente consegue colocar ele aí, deixar a imagem. Isso. Olha isso aí, gente, ó. Olha que cara enorme esse. Esse rapazinho bem aqui, ó. Em destaque, ó. Conheça o ser vivo que ocupa espaço de 9 bilhões de metros quadrados. Imagina aí um fungo gigante como esse. Tem um outro aqui, esse eu não conhecia, tá aqui, ó. Esse mesmo aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Aí parece, tá aí. Parece, sabe o que eu me lembro disso aí? Não sei se vocês já assistiram. Tá certo, os Smurfs. Parece os Smurfs aí, ó. Porque os Smurfs vivem num lugar, eles são pequenininhos, eles vivem num lugar protegido na floresta por fungo. Né? Cogumelo, tipo esse aqui, ó. Gente, olha isso aí, cara. Olha isso aí, olha como é grande um fungo desse. Né? É enorme. Vamos lá voltar para o nosso slide. Gente, é incrível como existem coisas aí pelo mundo que a gente muitas vezes desconhece, né? Só para você poder ter uma ideia, né? E a gente achar que limitar, na verdade, né? O tamanho dos seres vivos é um negócio incrível. Seres que normalmente, poxa, cogumelo, alguns são comestíveis, né? Alguns são comestíveis. A Érica está dizendo aí que eles causam enfermidades de plantas, né? É verdade. E também que ele é bem grandão, aquele lá. É verdade, Érica, é enorme, né? Você viu aí como é que é. Tem realmente fungos gigantes. Agora tem que ter cuidado também, sabe por quê? Porque existem fungos que eles são alucinógenos. Eles têm, vamos dizer, produção de substâncias que causam alucinação no indivíduo. Alucinação. São fungos alucinógenos. É o caso, por exemplo, da substância LSD, Lysergic Sour Dietilamida do ácido lisérgico, que é uma substância que é extraída da papoula branca, do Clavíceps purpura, que é um fungo. É um fungo muito perigoso, né? Não, Érica, nem todos são comestíveis, tá? Nem todos. A Érica está botando todos os cogumelos são comestíveis, só que alguns você só prova uma vez. Não, nem tem alguns que eu estou falando. Eles apresentam substâncias nocivas, tá? E que não é interessante que você coma. Eu estou falando do fungo no formato de cogumelo, tá? Uma boa parte, sim. Eu outro dia vi um documentário que o cara estava num hotel, tipo um hotel. Era um hotel mesmo. E o chefe do hotel, ele chamou a repórter, né, o cara que estava fazendo a reportagem lá, o documentário, perguntando se ele queria acordar se ela queria acordar com ele de manhã, tipo 5 horas, 6 horas, não sei qual era o horário, não lembro. De manhãzinha cedo, para poder ir a um bosque que tem ao lado do hotel, uma floresta que tem ao lado do hotel, para que eles possam catar fungo. Catar fungo. Cogumelo. E para que esses cogumelos, professor?
para serem utilizados nas receitas que ele vai preparar. Cara, é muito legal. O ambiente, a filmagem, não sei se é porque o cara soube filmar, ficou muito, muito, muito bacana, muito. Parecia, assim, uma coisa mágica, o ambiente da floresta. Ainda era escuro quando eles foram, o dia já estava ainda por amanhecer, né? E o ambiente era, assim, agradável demais, muito agradável. Agradável mesmo. E eles cataram. E quando ele chegava no lugar, disse, olha, os cogumelos que nós estamos procurando são esses aqui. Aí disse, ó, esse modelo, esse aqui, tal, tudo direitinho, desse padrão aqui. Só que ele disse, ó, cuidado, tem uns aqui do lado que a gente não pode comer, esses aqui não podemos. Deixa ele aí. Então, gente, a gente tem muita coisa saborosa aí, muitas vezes produzidas com qualidade, né? Principalmente nesses hotéis mais chiques, lugares mais chiques aí, o negócio é bacana. Bom, eu disse a vocês que uma IFA, ela pode ou não ser septada. Não é? Ela pode ou não ser septada, quer dizer, ela pode ou não ser dividida. Pode acontecer. Pode haver ou não essa divisão. Muito bem. Muito bem. Então, essas IFAs, elas, aqui no caso é uma IFA cenocítica. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui é uma IFA cenocítica, ó. Não é uma IFA septada. É cenocítica, é diferente. Tá certo? Ou seja, ela não tem septos dividindo, separando paredes. Não tem. Ela é inteira, né? As IFAs são inteiras aí nesse caso. Professor, mas o que ele chama de micélio? Ele chama de micélio a esse conjunto de IFAs aqui, ó. Aqui é uma IFA, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui também, também. Ou seja, nós temos aqui várias IFAs. Como elas estão unidas para desempenhar uma função que é para o organismo inteiro, nós chamamos este organismo de micélio. Aqui, ó. Então, o conjunto de IFAs forma o que a gente chama de micélio, que é isso que você está vendo aí, ó, tá? Exatamente isso daí que você está vendo. Quer dizer, essa estrutura toda que você está vendo é um micélio. Tranquilo? É fácil, não tem dificuldade nenhuma, gente. Não tem. Bom, vamos entender, já que a gente já sabe a sua morfologia, a gente já sabe a sua estruturazinha de formação, que são as IFAs, e que o conjunto de IFAs forma um micélio. A gente já sabe algumas coisas dos fungos. Não é importante demais. O que está faltando a gente conhecer, que a gente ainda não estudou, né? Está faltando, por exemplo, a fisiologia deles. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem anaerobiose. O que quer dizer isso? Na presença de oxigênio, né? Eles, na verdade, são anaeróbios. Na presença de oxigênio, eles não sobrevivem. Alguns. Nós temos aqui glicose no meio e aerobiose do outro lado. Quer dizer, existem aqueles fungos que são anaeróbios, que não pode haver oxigênio no meio, porque, do contrário, eles não vão resistir. E nós temos do lado aqueles que são aeróbios, ou seja, tem que ter oxigênio. Um que se tiver oxigênio ele morre, e o outro que se não tiver oxigênio ele morre. Mas o fato é
que eles sempre vão usar a glicose, né? Quem é a glicose? C6H12O6. Para quê? Para poder produzir energia na forma de ATP. Produzir energia na forma de ATP. Tá aí, ó. Sejam anaeróbios, sejam aeróbios. Uma coisa é fato. Produzir energia na forma de ATP. Tá aí. Tranquilo? Tranquilo. Show. Como é que é feito a produção de energia através da glicose em condições anaeróbias? Aqui do lado esquerdo, ó. Através da fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. É assim que é feito. Como é que é feito a produção de glicose? Desculpa, glicose não, né? Usar a glicose para produzir ATP. Produção de ATP é produção de energia em condições aeróbicas, através do processo de respiração celular. Tá aí. Então, nós temos fungos de todo tipo. Nós temos aqueles que não sobrevivem à presença do oxigênio, né? Tá aí. Eles, né? Na verdade, não sobrevivem, mas eles conseguem produzir energia através da fermentação alcoólica. E tem aqueles que conseguem produzir através da respiração celular. O composto intermediário produzido no processo de fermentação alcoólica é o álcool. É o etanol. Esse cara aqui, ele é o álcool. Tá aí, ó. É o álcool, esse cara. É ele quem vai ser produzido como composto intermediário, até finalizar a fermentação e produzir a energia como eles estão querendo. Então, esse esquema ele é bacana, sabe por quê? Porque ele mostra a energia produzida, e essa energia ela é produzida em ambos os casos, né? Tanto em anaeróbicos quanto em aeróbicos, e nós temos a produção de compostos intermediários. CO2, etanol, né? Fermentação alcoólica gera isso. E nas condições aeróbias, CO2, O2, água, que é através da respiração. Os fungos já foram considerados plantas. Foram em uma classificação muito antiga, Érica. Eles foram considerados plantas, assim como, por exemplo, a gente tem poríferos que também eles não eram considerados animais, eram considerados vegetais. Os poríferos eram considerados vegetais. E depois eles foram mudados para o reino metazoa, tá? Foi mudado para o reino metazoa. Então isso pode acontecer. A classificação, à medida que vai se descobrindo aí, né? Você vai verificando novas classificações. Olha aí o filo, né, que é a sistemática dos fungos, sistemática e classificação dos fungos. Aí você tem o famoso filo zigomiceto. Os zigomicetos, olha aí, ó. Você encontra onde? No pão. No pão. Zigomiceto é conhecido. Eles são fungos que vão fazer uma função importante demais, que é ajudar na formação de, por exemplo, no caso dos pães, tá? Que é bem, cara,
Pão o cara come, né? O cara come todo dia. E ele vai produzir, nesse caso, pão é feito do fermento, é feito do trigo, claro. Mas ele tem um fermento. E esse fermento serve para quê? Para fazer o pão inchar. Para fazer o pão aumentar o seu volume. Aqui no Canal Educação, a gente come, né? Tem um pessoal que traz, vem quando aqui, uns pãezinhos com carne moída dentro. São os pãezinhos bons danados, rapaz. Eles são pequenos. A gente tem que comer uns 30 para poder fazer um efeito, entendeu? Um pãozinho pequenininho. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. De formação deles não muda. O princípio é o mesmo, não muda coisa nenhuma. Então, aí você está vendo os zigomicetos, ou zigomicota, tanto faz. Os ascomicetos, asco, quer dizer saco. Asco quer dizer saco. Segundo quem colocou aí esse nome, ascomicota ou ascomiceto, né? Achou que eles pareciam com um saco, né? Tá aí, ó, um exemplo. O fungo encontrado nesse queijo aqui, ó, é o Penicillium roquefort. Esse queijo aí é o queijo gorgonzola. Esse bichinho é caro, viu? Esse bichinho aí é caro. Não é barato, não. Eu comprei um pedacinho, rapaz, lá para casa, porque eu inventei de fazer um camarão ao molho roquefort. Camarão ao molho roquefort. Cara, meu irmão, ficou uma delícia. Ficou uma delícia, um negócio assim. Rapaz, eu tive que sair da mesa para não comer mais, porque estava gostoso demais. Camarão ao molho roquefort. É feito com esse queijo aqui, ó, gorgonzola. E esse queijo, ele precisa ser derretido, tá? Precisa ser derretido. Ele tem que ser derretido. E aí, você derrete ele, faz o molho branco, coloca no molho branco, joga sobre o macarrão cozido, alho, cebola e tal, e os camarões. É um prato simples de preparar, mas uma delícia. Uma delícia. Olha aí também a morchela esculenta, que é um exemplo de ascomiceto. E o Aspergillus oryzae, que é encontrado no arroz. É encontrado no arroz. Esse carinha aqui, ó, é um fungo encontrado muito facilmente no arroz. Vocês estão vendo que isso aqui, o filascomiceta, está muito voltado para a questão da alimentação? Estão prestando atenção? Queijo é muito bom. A Fernanda está dizendo que queijo é bom demais. Fernanda, eu vou ao supermercado e tem alguns supermercados que aqui em Teresina, que são supermercados mais chique e tal. Mas eu vou, não é para fazer o supermercado inteiro, não. Eu vou para comprar coisas que eu não encontro normalmente em outro supermercado onde eu faço ali as compras do mês. É um queijo desse, por exemplo. Um queijo desse você não encontra em qualquer lugar, né? Aí eu quero, por exemplo, um queijo mais diferente, um requeijão mais... Ou então alguma coisa que eu normalmente não vou encontrar nos lugares onde eu faço supermercado. Tem que ir lá, tá? Gente, deixa eu fazer uma observação em relação a esse cara aqui, ó. Esse rapazinho aí é do mesmo gênero de um fungo chamado Aspergillus fumigatus, extremamente perigoso e potencialmente letal. Tem que ter cuidado. Onde é que você adquire esse fungo? Através da inalação dos esporos dele. Esse Aspergillus aí, Aspergillus fumigatus, tá? Aspergillus fumigatus. Esse aí não.
Esse aí é do arroz. Esse aí o cara come. Rapaz, um bichinho desse aqui o cara come que peca. Sabe onde é que ele é muito utilizado, esse cara aqui? Sabe onde é? Culinária oriental. Culinária oriental. É muito bom. Uma vez eu comi um arroz. Volta aqui para mim, por favor, meu querido Isnaba. Arroz com cogumelo. Arroz com cogumelo. Eu nunca fiz. Tá? Volta aqui, Isnaba, por favor. Eu nunca fiz arroz com cogumelo lá em casa. Nunca nem tentei. Nunca nem ensaiei. Tá? Mas esse que a gente comeu foi, inclusive, numa apresentação de um seminário. Seminário sobre fungos. Rapaz, a pessoa que fez com maestria. Fez o arroz, ficou delicioso. Aí eles botaram uma porçãozinha para cada um da sala, né, para cada aluno, para o aluno provar, enquanto davam lá o seminário, TTT, aquela coisa toda. Rapaz, você acredita que sobrou? E aí eu peguei mais um pouquinho, achei gostoso. Mas aí a receita se perdeu com o tempo, eu também não perguntei mais nada. Onde foi que ela comprou esse arroz? Hoje é fácil de encontrar em todo lugar, né? Mas também tem que ter a manha de fazer o arroz, meu amigo. Para não passar do ponto, não ficar muito duro, não ficar muito mole. Se você não tem a manha, não entra não, sem a instrução do profissional, né? Aí é mais complicado. Beleza? Vamos lá então? Olha só. Deixa eu passar aqui. Olha o filo Basidium miceto. Olha o filo Basidium miceto. Onde é que eu vou encontrar esses caras, né? Aí são exemplos. Olha só, os Basidium micetos. Ferrugem do milho. Você vai encontrar esse cara. Ferrugem do milho. Não tem a ferrugem do cafeeiro, que eu botei logo no início? Tem também ferrugem do milho. Tem da maçã, não, da laranja. Frutas cítricas, de um modo geral. Poxa, o cara planta, rapaz, uma extensão enorme de vamos dizer, de laranjal, e aí, rapaz, não trata direito, não trata adequadamente a sua produção, acaba gerando ferrugem na laranja. Rapaz, e aí é o seguinte, não adianta não, aí não adianta chorar não, né? Não tem para onde. Realmente aí é um problema grave, gravíssimo, aliás. É gravíssimo. Por quê? Porque é uma situação onde o cara perde a plantação. E aí, meu irmão, o prejuízo disso é grande. É um prejuízo enorme. Imagina aí, o cara ter gasto um absurdo para fazer esse plantio. Ficou a coisa mais linda do mundo, né? Tudo bacana, tudo bem plantado, tudo bem produzido. O cara cuidando e tal. Por uma besteirinha de nada, um vacilozinho de nada, ele perde essa plantação todinha. Cara, é brincadeira uma coisa dessa. Ferrugem do cafeeiro, que eu tinha mostrado para vocês. E o caso aqui da Amanita phalloides. É parente aí da Amanita muscaria, né? Que já é um fungozinho conhecido da gente, que é mais comum você encontrar. Tá? É mais comumzinho de você encontrar. Olha aí a reprodução desses caras. Gente, a maior parte do processo reprodutivo dos fungos, ele é feito através da reprodução assexuada. A maior parte. Então não tem nem o que discutir. A maior parte é reprodução assexuada. Tem para onde? Mas, né, você tem aí também reprodução sexuada. Eu vou mostrar. A forma mais comum de reprodução
assexuada desses fungos é através de esporos, formação de esporos. Então, você tem aqui, eu estou mostrando para você, um caso que é de brotamento, né? Tá aí, ó. Você tem a formação dos chamados brotos, tá aqui, ó. Esse broto se destaca, como em todo e qualquer brotamento, se destaca do corpo do fungo, e aí ele é eliminado para o meio. Né? Esse broto, ele viaja, ele passeia, tá? E aí é por isso que você encontra fungos em todo lugar. Todo lugar você encontra. Todo lugar você vai encontrar fungo. É difícil você ir para um lugar que não tenha. Uns mais, outros menos, uns mais comuns, outros menos comuns, naquela determinada região, naquela determinada área. Mas, cara, é difícil tu pegar um lugar onde não tenha fungo. Difícil. Muito difícil. Tá? Então, aí é exemplo. Também reprodução assexuada, só que essa é através dos esporos, né? Que é o que eu falei para vocês. É o mais comum de todos. É a reprodução assexuada por esporulação, que é nada mais, nada menos do que a eliminação de esporos. Você tem aí, portanto, o chamado esporângio, que é essa estrutura aqui de cima, que vai liberar esporos, tá? O esporângio, ele libera esporos haploides, tá bom? Libera esporos haploides. E esses esporos, ao se destacarem, ao saírem do corpo do fungo, serão levados aí para vários lugares, e aí à medida em que isso vai acontecendo, eles vão surgindo aí outros fungos, tá bom? Volta para mim aqui, Isnaba, por favor. Queridos, nós vamos agora para o intervalo, 3 minutinhos, e eu volto logo na sequência. Até já.